Oi, então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado As Antinomias e os Grupos de Afinidade Anarquistas. Esse artigo foi escrito pelo Coletivo das Lutas, no caso pelo Gama, aqui para o Coletivo das Lutas no Medium, Gama sendo o Grupo de Afinidades e Movimentação Anarquista. Então, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo, que na verdade começa com uma frase do Bakunin. A liberdade do outro estende a minha ao infinito. Mikhail Bakunin. As antinomias e os grupos de afinidade. Para Proudhon, a dialética é a demonstração do real. O processo dialético é menos o movimento, em si, que a constatação da sua existência. É, por assim dizer, um fato, na sua mais elaborada evidência. Seu demonstrativo, uma vez que, para o próprio fato, contribuíram ainda um sem número de ações e iniciativas. Assim, a síntese não destrói realmente, mas formalmente a tese e a antítese. Trecho de A Criação da Ordem na Humanidade. Como evidência do perpétuo movimento, não a sua razão ou motor, a dialética serial esforça-se mais por credenciar-se como sintoma que como causa dos processos em curso. Para Proudhon, a teoria serial não é um método de descoberta. A teoria serial é essencialmente demonstrativa. Outro trecho do A Criação da Ordem na Humanidade. Na condição e simultaneamente no aspecto de uma dualidade, cada antinomia é, em si, o elemento potencializador da sua oposição. Provoca a reação da outra, revela a estrutura e denuncia sua natureza e propósitos constitutivos. A antinomia é a concepção de uma lei de face dupla, uma positiva, a outra negativa. A antinomia não faz mais do que exprimir um fato, e impõe-se imperiosamente ao espírito. A contradição propriamente dita é um absurdo. Trecho de Sistema das Contradições Econômicas. Com lógica própria, ditado pelo ineditismo das ações humanas, bem como pelas inúmeras outras variáveis, o processo tem autonomia sobre a teoria. Tal autonomia, sempre atravessada pela multiplicidade de atores e atos, assenta-se sempre e invariavelmente sobre uma estabilidade precária. Se destrói o equilíbrio, o movimento não se paralisa, mas antes se desenvolve de uma maneira subversiva. A oposição dos elementos se converte em antagonismo. A sociedade passa ao estado revolucionário. Trecho de Contradições Políticas. Uma vez que os membros de um grupo de afinidade anarquista, ainda que identificados com a mesma premissa política, são ainda assim resultado de múltiplas experiências e vivências, cabe aqui demonstrar na mesma medida as peculiaridades através da dialética serial. Os militantes de um GA de intenção revolucionária, no geral, são egressos de outros grupos ou organizações com objetivos táticos e estratégicos mais amplos e gerais que aqueles observados em GA de caráter político, ou seja, específicos. Normalmente, a afinidade política se encontra no campo da concepção teórica e de um lastro histórico, simbólico e imagético, de longa duração da própria ideia política sustentada pelo GA. No caso de cada militante, supondo-se que cada um esteja localizado em outra atividade complementar e social, torna-se fundamental entender que os espaços de inserção devem ter preservadas, no interior do GA, as suas autonomias. Uma lógica que estimula a autodeterminação de cada um, em relação ao seu trabalho, e garante as peculiaridades de cada tarefa social assumida voluntariamente, quer por inclinação pessoal, quer por auto-atribuição, ou ainda pelas necessidades do GA. Nesse sentido, é primordial que cada experiência no âmbito social, de gênero, transgênero, educacional, classista, racial, territorial, etc., seja reconhecida pelo GA sem qualquer hierarquia, tanto nos propósitos quanto na relevância, para a elaboração, por exemplo, de um plano geral estratégico, ou mesmo para o estabelecimento de regras internas de gestão do GA. A isonomia das tarefas e o reconhecimento dessa equidistância são imprescindíveis para o desenvolvimento e aplicação das linhas gerais, que, dentro da mesma lógica, só podem ser estabelecidas sem os habituais silenciamentos após a simulação,
por todos, das premissas enunciadas anteriormente. Dessa forma, é preciso, dentro do GA, federalizar radicalmente as sensibilidades sociais de cada militância, respeitando e entendendo a ênfase de cada uma delas, bem como a relevância para a luta de cada ator coletivo e individual, específico e de cada esfera de atuação. É fundamental que seja no entendimento dos membros do GA que a experiência de qualquer militante em uma esfera de atuação, por mais dilatada seja, não valida sua opinião, no sentido mais absoluto, sobre a atuação dos outros militantes, igualmente localizados em outras esferas de atuação. Na mesma medida, cabe a cada militante entender os seus próprios limites ao contribuir com planos estratégicos de GA, exatamente por força da sua limitada concepção sobre espaços com os quais tem relações superficiais e periféricas. Assim, pensando, podemos inferir de tal raciocínio que o primeiro esforço de um GA deve ser pela auto-instituição das experiências concretas de militância social em seu interior, pela sua plena expressão, entendimento e circulação. Deve ficar claro para todos que cada experiência, pelos seus muitos significados subjetivos e práticos, é única e intransferível, e que se os militantes de uma determinada esfera não gozam de toda a autoridade dentro do GA, é exatamente pelo fato de terem experimentado apenas uma parte do todo que interessa ao GA. As esferas de militância social são, portanto, agentes de identidade e de pluralidade interna do GA. Sua estrutura e, simultaneamente, serão um aspecto mais visível do próprio grupo, quando este, se assim desejar ou precisar, se anunciar publicamente. Seus documentos devem ser a expressão disso, e a sua ação concreta, uma evidência, um reforço do que ele efetivamente é. Assim, o que o GA realizar será, sempre e invariavelmente, efeito de sua constituição, sem charlatanismos ou performances compensatórias. Todavia, para que as esferas sociais auto-instituídas não redundem em uma insularização de cada trabalho, em um tipo de emulação de egos dentro do GA, é fundamental entender e estimular a dinâmica e a necessária dialogia entre as partes. Dizemos isso porque entendemos que o caminho da unidade não é o da uniformidade e que a integração plena das experiências sociais no interior de um GA encontra-se na relação entre elas. Para nós, perceber cada experiência como única, cada sensibilidade como específica, implica necessariamente criar mecanismos relacionais. Implica entender que, se a importância da experiência de cada esfera social é um fato, não é menos importante pensar que, para que não haja uma sobreposição de relevâncias, é preciso deslocar o eixo de cada uma delas para, enfim, localizá-lo na relação entre elas. Ou seja, a centralidade da dinâmica orgânica do GA deve se encontrar na relação entre as experiências militantes nas esferas sociais. É na relação que está a possibilidade de articulação dos muitos trabalhos concretos. É nela que se realiza a unidade, sem uniformidade, sem efetivo pacto federativo, sem a subordinação. É ainda na relação que vão aparecer não necessariamente de forma explícita as incongruências, as contradições e mesmo as inconsistências do militante frente às demais experiências e mesmo diante da sua própria. Escapando à lógica dicotômica entre as esferas sociais e políticas, ousando dar passo além da concepção segundo a qual há uma simples complementariedade entre essas esferas, é possível, com ênfase na relação, criar consensos, estabelecer orientações gerais e assinar documentos com a genuinidade, sem subordinação, menos ainda com qualquer tipo de constrangimento. A relação promove a parte, em proveito do todo, e possibilita a apresentação do todo como expressão genuína das partes. As antinomias, como queria Proudhon, se potencializam. As contradições, por serem inevitáveis, tornam-se parte pedagógica do processo. Diante do que foi aqui exposto, é possível entender como nosso grande desafio não apenas o da transformação, mas potencializar, na mesma medida, a relação. Relacionar-se é ampliar as possibilidades, e não amesquinhar as pretensões. A relação dentro do GA é, por assim dizer, o campo simultâneo do encontro e do estranhamento, da disciplina e da indisciplina, das permanências e das rupturas. É preciso encarar o GA como aquele que, em promessa, encerra os valores da sociedade que se deseja construir. Na mesma medida em que entendemos que os fins já devem aparecer nos meios, é preciso que os nossos objetivos revolucionários se traduzam em relações revolucionárias. Não há revolução na subalternidade.
de qualquer demanda humana. Assim não é possível a transformação com a condescendência diante das injustiças sociais. A consigna dos trabalhadores da Internacional, Paz entre nós e guerra aos senhores, não pode nem deve encerrar-se no seu sentido tradicional, única e exclusivamente classista. Sabe-se hoje que por trás da luta pelas 8 horas de trabalho e reajuste salarial, existiam ainda muitas outras, e que se a pauta econômica unificava, nem por isso resolvia todos os problemas. Emma Goldman e Malatesta, ao defenderem que o sindicalismo não era um fim em si mesmo, já anunciavam que na futura sociedade sem classes seria ainda preciso avançar, e que se a estratégia geral econômica unificava, o entendimento desta como única podia enrijecer e limitar os caminhos da revolução. Mais que tudo, e os fatos dão hoje testemunho inquestionável. Pensar odiar sem seus múltiplos trabalhos sociais é amputar o processo revolucionário das suas forças mais vibrantes. Então é isso. Esse artigo aqui foi escrito pelo Coletivo das Lutas. Artigo um tanto quanto interessante. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo. E, como eu sempre digo aqui no canal, até mais.